a todos, a todas. Estamos aqui começando mais uma noite de conversatórios a respeito de cannabis medicinal. Isso aqui é uma iniciativa da Associação Divina Flor, uma associação de pesquisa e apoio a cannabis medicinal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje, então, estamos para falar com o Dr. Maurício e o Dr. Wilson, né? Debater amplamente essa relação que nos convida o direito, né? A perspectiva do judiciário, da nossa relação, dessa relação e intermediação do direito na nossa sociedade, quando a gente coloca em questão a saúde, por um lado, um direito, e, por outro lado, uma perspectiva proibicionista, né? Então, logo mais, entraremos no mérito do debate. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço, então, vejo aqui a presença do Alex Onça, em representação da Divina Flor, do professor Lucas e da professora Kaeli, e eu mesmo, em nome da UFMS, né, o Maurício, né, e o Wilson, são parceiros também da Divina Flor. Estamos aqui fortalecendo um movimento pioneiro no Mato Grosso do Sul e seguimos em frente, então, com esse debate. Eu quero passar a palavra primeiro, então, ao professor Lucas, em seguida ao Alexander Onça, para que cada um fale desde sua cadeira ali, desde seu papel nessa luta. O professor Lucas é o nosso coordenador do projeto de extensão aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e através dele a coordenação. Então, logo depois dessas apresentações, imediatamente vamos para o debate. Sintam-se, então, à vontade de participar. Aqui teremos hoje a ajuda da Carolina, nossa parceira, nossa acadêmica da biologia em Três Lagoas. Ela será nossa intermediária com o chat. Então, professor Lucas, por favor, boa noite. A palavra é sua. Boa noite, Alejandro. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de dar boas-vindas para vocês, né, todos que estão aqui acompanhando as atividades de hoje. Como o Alejandro me apresentou, eu sou professor da UFMS, eu atuo aqui no campus de Três Lagoas, e eu sou da área de farmacologia. Então, eu tenho uma certa história estudando canabinoides e eu tenho interesse bem grande no assunto, né? De uma forma ou outra, como cada um que está aqui também. Pessoal, eu sou o coordenador docente, né, vinculado ao FMS, junto nessa proposta com a Divina Flor, para a gente fazer em novembro. A data ainda a gente vai bater o martelo, mas vocês serão avisados. Mas em novembro vai acontecer um evento maior, um webinário sobre o uso de cannabis medicinal. Então, esses conversatórios que acontecem anteriormente são eventos satélites, quase como se fosse um preparatório para o evento maior que vai acontecer. Então, continuem ligados nas redes sociais e acompanhem as notícias, porque esse evento vai acontecer. Ele fomentado, né, ele foi fomentado principalmente com esse vínculo da Divina Flor com a UFMS. Essa colaboração ela tende a ser bastante produtiva, não só no sentido desse evento, mas de outros eventos que podem acontecer, e também parcerias voltadas à pesquisa e a ensino também. Obviamente é uma aproximação muito importante, né? Até porque mesmo o tema de canabinoides não sendo algo novo, ainda mais quando a gente considera historicamente, definitivamente não é novo, mas cientificamente é uma coisa que caminha muito lentamente, em especial por conta do que vai ser alvo da discussão hoje, né? Também a questão de proibicionismo, mas também porque cientificamente é um tema explorado recentemente. A gente tem, por exemplo, a determinação do sistema endocannabinoide há basicamente 30 anos. Isso cientificamente é nada, né? É muito recente. Então, todo esse tipo de esforço para aproximar mais a temática, tanto para a comunidade acadêmica, quanto
para o geral é extremamente valiosa. Então, basicamente, eu só peço que vocês aproveitem o evento, fiquem de olho nos próximos conversatórios, a gente vai ter mais 2 encontros antes do evento principal, e fiquem de olho também na divulgação relacionada ao evento principal que vai acontecer em novembro. Tá? Isso aqui é como se fosse um esquenta para o evento principal, tá bom? E com isso, então, eu passo a palavra para o Onça. Onça, estás por aí? Boa noite, Onça. Pessoal. Sou presidente da associação. Isso. Boa noite, eu sou Alexander Onça, sou um dos diretores, né? Somos 2 fundadores, diretores, a Jéssica Luana Camargo. Hoje ela não pôde estar presente, mas temos aqui nossos colaboradores da associação inteira estão aqui, né? Secretária, está tudo aqui. Bom, a gente, só fazer um breve resumo, né? Esse evento é um evento que antecede o nosso principal evento, que a gente está 2 anos aí já formulando, que seria o webinário, né? O webinário era para ser feito pessoalmente, com os contatos que a gente tem pelo Brasil afora, de cientistas, de profissionais da saúde, referências de todas as áreas, né? Que a gente ia trazer para cá, e por conta da pandemia a gente não pôde. Então a gente vai fazer esse webinário, né? Então esse conversatório já é um preparatório para quem está aí, quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Só explicar que a associação ela é nova no Mato Grosso do Sul, nós somos ligados à federação, a FACT, que conta com 36 associações pelo Brasil associadas, fazendo esse mesmo trabalho que a gente faz aqui. No Mato Grosso não tem, nós representamos MSMT por aqui, né? E desde 2019 a gente começou, eu e a Jéssica, junto com outros parceiros, a Fátima, a Lígia, a doutora Nana está aqui presente também, o Alejandro, Flávia, é muita gente, não dá para lembrar todos, né? A gente começou a desenvolver, primeiro a gente começou um trabalho de estudo, né, para falar sobre a temática, reunindo as mães de autistas que já faziam uso do óleo do canabidiol aqui, e aí depois isso foi tomando uma dimensão mais séria, e hoje a gente consegue acesso, né, só para resumir, acesso, ajudar a trazer o óleo, nós conseguimos nosso óleo, não é produzido aqui ainda, mas a gente consegue por meio da Associação Malele, que fica em Marília, né? E aí a gente está tramitando, está rolando uma ação judicial para o pedido do nosso cultivo autorizado aqui, para que a gente possa fazer tudo certinho. E hoje a gente conta com uma média de 120 pacientes, uma média desses 120 cadastrados, né? Uma média. Deve ter aumentado já, a Fátima pode falar melhor, mas mais ou menos uns 90, 80 pacientes assíduos tomando a medicação. E como é que eles tomam essa medicação? A gente tira da nossa cabeça? Não. O profissional médico vai fazer o atendimento, né? Por exemplo, se for paciente com câncer, ele vai para o oncologista. Se for paciente que precisa de psiquiatra, ele vai para o psiquiatra, neurologista ou clínico geral. E aí, esse médico é responsável por falar, esse paciente precisa dessa miligramagem. E aí a associação Divina Flor conta com parceiros para testar o óleo, né, para que a gente não faça de cabeça, nós não somos profissionais disso, então a gente conta com ajuda profissional. Então, o óleo vem com a miligramagem testada, certo? E para que a gente possa, todas as safras desse óleo, a mesma miligramagem que o paciente necessita, ou seja, a gente faz tudo muito sério, com muito respeito, né? E agora esse evento, só para finalizar, vem para trazer mais informações aqui para o nosso estado, que é o que a gente quer. Não adianta só, como diria Zygmunt Bauman, né, tem que pensar globalmente e agir localmente. E é isso que a Divina Flor vem fazer aqui, trazendo a UFMS, trazendo a Fiocruz, trazendo as mães e pais de autistas, de outras patologias, para se aproximar, né? E também estamos tramitando aí, dialogando, é a palavra certa, estamos dialogando com alguns vereadores aqui em Campo Grande para a gente fazer uma audiência pública, para que a gente possa debater também com forças contrárias, vamos dizer assim, né? Posições da sociedade que ainda não estudaram, não reconhecem o uso terapêutico. Está presente aqui com a gente na sala hoje um amigo meu também, da Polícia Militar, um coronel, está aqui participando, está aberto a ouvir a gente, né? Está chegando nesse assunto. Queria agradecê-lo aí, o Dimax. E é isso, pessoal, que todos tenham um bom conversatório, né? E que todos já se preparem aí para o nosso webinário, que vai ser um sucesso.
Sejam bem-vindos, muito obrigado. Perfeito, Onça. Então eu chamo ao Dr. Maurício, ao Dr. Wilson, voltem na sua câmera. Não sei se a professora Kaeli Saralva, que também é parceira do nosso projeto, queira dar uma palavrinha antes dos professores aqui começarem também. A Flávia está conosco, que é da Divina Flor também, e da UFMS. Beleza, então vamos ao trabalho. Eu agradeço, sintam-se à vontade de levantar a mão, abrir o microfone, encaminhar suas perguntas pelo chat, que o próprio Wilson e o Maurício vão aqui, com certeza, coordenar e organizar um belo conversatório para todos nós. Muito aprendizado. E é isso, então, muito obrigado a todos, a todas. Wilson, Maurício, por favor, a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Wilson, posso começar ou você prefere ter a palavra? Fique à vontade, pode começar. Muito obrigado. Bom, primeiro de tudo, Alejandro, muito obrigado pelo seu trabalho na organização desse evento. Obrigado pelo trabalho, não só seu, como de todos aqueles que, de maneira voluntária, todos aqueles que, de maneira voluntária, atuaram para que isso aqui estivesse acontecendo, fosse possível. Eu vi as mensagens nos grupos, viu, gente? Eu nem sempre participo, mas eu leio tudo, viu? Eu leio tudo porque eu vi o trabalho todo de vocês, o empenho, a divulgação, toda a organização. Parabéns e muito obrigado. Eu já estou encantado. O que o Onça falou aqui, Onça, encantado com você, com suas palavras, conheço da sua luta, é uma honra. Então, agradeço a família Divina Flor na sua pessoa, um dos diretores executivos da associação, né? E eu quero também notar aqui a presença da Carol, que é presidente da Associação Canábica em Defesa da Vida, a Malele, uma pessoa que eu amo de paixão, e eu agradeço demais a sua presença, Carol. É uma honra te ter aqui conosco. Você é um exemplo de pessoa, um exemplo de luta, e eu só tenho homenagens a você. Só guardo sentimentos maravilhosos pelo seu trabalho e por tudo de lindo que é desenvolvido na associação, que eu, amém, conheço de perto. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Onça. Obrigada, Maurício. Prazer em conhecer o professor Wilson. Você não conhecia o Wilson? Não conhecia ainda. Nós somos parceiros da Divina Flor, né? A Associação Malele fica aqui no interior de São Paulo. Somos parceiros da Divina Flor, da Ama-me, de outras associações Flor da Vida. E estamos trabalhando junto aí para democratizar o acesso, né? E para estudar principalmente. Eu também sou pesquisadora e estou muito interessada na aula de hoje. Muito bem. Você sabe que aula, eu acho que é um termo muito forte, Carol. Eu não sei, eu acho que você teria conversatório. Você teria muito mais a nos ensinar do que eu a ensinar qualquer coisa a você. Você é um espetáculo. Imagina, Maurício. E você sabe, Wilson, que uma das coisas que mais me chamam a atenção, sempre que eu percebo que existe uma forte discussão nos meios jurídicos, às vezes pode ser uma discussão um pouco mais simples, grupo de WhatsApp, às vezes a gente pode estar numa mesa de bar, não sei, uma discussão que não necessariamente tem um viés acadêmico, ou que não necessariamente se preocupa com uma correlação acadêmica. Eu vi o Onça aqui citando Bauman, não precisa citar Bauman. Se você conversa com seu vizinho sobre cannabis, algo sempre surge, um denominador comum surge nessa conversa. Ele vai te dizer assim, mas espera um pouquinho, você está me dizendo então que depois de todo esse tempo eu ouvindo dizer que esse negócio aí, essa tal de maconha, ela faz um mal danado, você está me dizendo então que ela tem um aspecto terapêutico, ela pode ser utilizada como um medicamento, é isso que você está me dizendo? Bom, de maneira simplificada, sim, é o que eu estou te dizendo. Mas muito bem. E aí você está me dizendo, então, que as pessoas devem ter acesso ao canabidiol? Sim, eu acho que as pessoas devem ter acesso ao canabidiol. Ah, não, então o THC é péssimo. Não, então o THC que gera aquele efeito psicotrópico deve continuar proibido. E você sabe que é muito interessante? Porque lá atrás, Wilson, quando
começaram a ser tramadas, estratégias, quando, especialmente da parte dos juristas, quando os advogados entraram mais nessa perspectiva, nesse trabalho, que é um trabalho mesmo de estratégia jurídica, de como nós vamos conseguir avançar essa pauta pelo país, se utilizou a ideia do canabidiol como uma representação de cannabis medicinal. E com o tempo, isso, em algum sentido, nos trouxe, passou a nos trazer seríssimos problemas no trato da questão, porque se convencionou a uma compreensão incorreta de que a maconha só teria o canabidiol a oferecer, quando que ela tem muito mais do que isso. Então, eu faço essa introdução, que é uma introdução crítica, porque é importante que a gente tenha uma dimensão completa. Assim como a norma constitucional, que não se interpreta dispositivo a dispositivo, mas sim em bloco, a cannabis ela tem muito mais a oferecer do que um ou outro canabinoide, do que uma ou outra substância. Ela tem que ser vista no seu todo. E é justamente no seu todo que eu acho que o Wilson trabalha muito bem, pelo menos do que eu já tive a oportunidade de ler, Wilson, da sua pesquisa, enfim, da sua carreira acadêmica. Então, eu faço essa observação, que talvez seja até um pouco fora do meu âmbito de conhecimento, necessariamente, para te chamar para a conversa, agradecer, porque isso aqui foi muito espontâneo, Wilson, porque, na verdade, me convocaram, né? Me convocaram, Maurício, vamos fazer um conversatório da área jurídica, e nós começamos a conversar de maneira muito espontânea, e aí nós tivemos essa ideia. Não, vamos colocar o Wilson comigo e a gente começa uma interlocução crítica, um debate passando por alguns aspectos fundamentais. Quais são esses aspectos, né? Um aspecto histórico, onde a gente faz uma reconstrução historiográfica, vírgula, né? Porque a historiografia crítica tem aquela pesquisa de fontes primárias. Nós já fizemos, eu já fiz, acredito que o Wilson já tenha feito também, mas aqui a gente faz uma interlocução sobre os nossos achados, um pouquinho dessa perspectiva historiográfica. E aí, claro, né, utilizando de alguns conceitos, às vezes a gente vai pesar um pouquinho em termos conceituais, às vezes a gente tenta diminuir um pouquinho a carga teórica, para que todos participem, para tentar envolver a todos. Mas eu acho que é importante de não só ficar nessa parte histórica, mas pontuar quais são os problemas que a história nos revelou. Por que aquilo acontece? Por que esses processos de criminalização? De onde vem esse proibicionismo penal? E como que uma substância historicamente, de maneira milenar reconhecida como terapêutica, chegou a esse estágio de compor um proibicionismo penal de maneira tão radical, de maneira tão severa, especialmente no que se refere a algumas estratificações sociais. Então, esse é o primeiro ponto da história. Pontuar o que aconteceu, o que passou. E aí, eu acho que a gente começa, Wilson, a entrar, após esse momento histórico, a um pouquinho da nossa experiência com o presente e o que a gente almeja para o futuro. Né? Quer dizer, o que a gente entende, onde nós nos compreendemos nesse universo, o que a gente entende por presente, onde que a gente está nessa jornada, nesse debate, nessa construção. O Emílio, que é um amigo nosso, né, gosta de falar muito, um fato social, né, porque o Emílio, você sabe que vai mais para a antropologia jurídica, gosta de ler Durkheim, e vai desenvolver essa ideia, né, de cannabis medicinal como um fato social sendo construído a partir de práticas de interlocução sociais. Ou seja, são as pessoas plantando nas suas casas, são as pessoas querendo o acesso. Eu tenho minhas críticas, eu sei que você tem também, ainda que seja um excelente trabalho por si. Então, eu acho que é muito interessante de nós fazermos essa construção, pontuarmos algumas coisas que são importantes, sempre de maneira crítica, claro, e, claro, olhar um pouquinho para o futuro. Como nós achamos que deveria ser. Então, de novo, agradecendo, Wilson, pelo seu carinho com o evento. Eu, de novo, só tenho carinho pela associação, pela Divina Flor, não por menos faço a coordenação jurídica dos trabalhos, estou aqui desde o início e é uma honra estar aqui com vocês, com você também, Wilson. É bem difícil a gente pensar em pontuar, né? Como que vai fazer essa trança desse tapete, né? Com tudo isso. Mas, assim, enquanto você estava falando, eu pensei em algumas coisas. E o que eu acho que vale a pena a gente, assim, primeiro considerar e começar a pensar? De que isso que a gente está passando hoje, essa construção sobre o uso médico da cannabis, apesar de parecer uma discussão recente, né, mas ela é uma redescoberta. É isso que eu acho que é fundamental a gente pensar. Então, que redescoberta de quê? Vamos pensar
nos últimos 3 séculos, no século XIX, no século XX e no século XXI. O que a gente pode fazer de parâmetro, de diferença nesses séculos em relação à cannabis medicinal? O século XIX, curiosamente, na primeira metade, no final da primeira metade do século XIX, na verdade, ele foi como um engenheiro, William O'Shaughnessy, um irlandês, foi como engenheiro para montar uma linha de telégrafos lá na Índia, e ali gostou da Índia, e acabou decidindo estudar medicina em Calcutá. E o trabalho dele, de conclusão de curso, foi uma bela de uma obra chamada On the Preparations of the Indian Hemp, que aí ele fala sobre os usos medicinais que ele observou dos extratos de cannabis para reumatismo, para malária, para raiva, para epilepsia, diversas doenças. E ele voltou para a Europa, trouxe alguns extratos desses para a Europa, conhecia um botânico, um farmacêutico, começaram a fazer testes com isso, e em poucos anos aquilo... Imagina, hoje a gente tem informações por internet, as coisas se multiplicam muito rápido, mas naquela época, em poucos anos, aquilo ali já estava cheio em várias boticas da Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Chegou aí no século XIX ainda. Isso foi bastante comum até ali quase no final do século XIX, quando começaram a surgir algumas moléculas mais... a própria questão da cocaína, a própria questão de outras moléculas, também de plantas mais que tinham efeitos mais potentes. Então, começou a se sair o desuso. Teve muita gente que escreveu que, apesar que estava caindo em desuso, mas deveria ser bem considerada, dado os seus efeitos terapêuticos muito pontuais e poucos efeitos colaterais. Entrou no século XX essa medicina, vários laboratórios aí da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos investiram nesses produtos. Então, a gente acha os bulários, acha as matérias médicas que falam dos extratos de cannabis, que chamavam cannabis índica, E aí a gente passou... Aí essa medicina ela acabou esbarrando com uma situação que foi uma situação ali da época da Lei Seca, entre 1920 e 1933, onde foi... Wilson, Oi? Você citou o trabalho do O'Shaughnessy, acho que é assim que se pronuncia, você me corrija se eu estiver enganado. Tem uma passagem muito pitoresca nesse trabalho, em que, e ela pode ser narrada da seguinte forma, se vocês permitirem a leitura, uma leitura bem curtinha, só para pontuar e ilustrar um pouquinho o que o Wilson está colocando. À noite, uma mulher bateu à porta de um médico do exército britânico, que era o William O'Shaughnessy. É assim que o professor Carline narra essa história no livro dele, que trabalhava à época na Índia. A sua filha estava tendo convulsões contínuas e precisava de ajuda. O médico, então, tentou várias soluções disponíveis na medicina tradicional do século XIX, incluindo ópio, sanguessugas, mas as convulsões pioravam a tal ponto que o bebê parou de comer, convulsionando quase constantemente. Não sabendo mais o que fazer, o médico tentou o cânhamo. Algumas gotas de uma tintura canábica sobre a língua da criança e os ataques cessaram rapidamente, o que o levou a concluir que a cannabis era, aspas, um anticonvulsivante de maior valor. A gente bate nessa parte. É a primeira vez... existe a realidade, Wilson, e existe a chamada realidade jurídica. A realidade jurídica é aquilo que a gente consegue demonstrar no processo de maneira objetiva ou aquilo que a gente consegue demonstrar com fontes primárias verificadas. É a primeira vez, do ponto de vista do direito, que se vê ou que aparece a ideia de cannabis como um anticonvulsivante de maior valor. É muito interessante isso. É muito, muito interessante. Toda vez que a gente fala num habeas corpus voltado a cultivo, normalmente nós estamos cuidando de situações em que a pessoa ela tem um histórico de convulsões, seja síndrome de Dravet, algum tipo de epilepsia, ou casos diversos, outros casos diversos, mas normalmente são casos mais assim, que a pessoa tenta controlar uma convulsão gerada por algum motivo, por algum fator clinicamente atestado, E você sabe que é interessante, Wilson, que essa passagem do século XIX, tempos atrás, saiu semana passada numa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que por 2-1 concedeu a ordem de habeas corpus
favorecendo o plantio de um idoso de 80 anos, um caso muito bonito, do senhor Enoque. E me encantou, porque era uma nota de rodapé na petição, e os desembargadores pegaram aquilo, tiveram a sensibilidade de abraçar essa perspectiva histórica. Né? Você vê como a história ela nos ajuda a construir uma argumentação, especialmente quando ela é tão sólida quanto o reconhecimento da cannabis como terapêutica para diversas situações da vida. Mas você prosseguia, desculpa, te interrompi, então, você chegava na lei seca já. Sim. E é interessante que a lei seca acaba em 1933, né? A pergunta que se faz é, vocês acham que as pessoas deixaram de beber? De jeito nenhum, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Né? Médicos poderiam prescrever uísque para pacientes como remédio, existia essa possibilidade. O vinho poderia existir nos serviços religiosos, e a Casa Branca, durante os 3 ou 4 presidentes que ali estiveram durante a lei seca, as adegas eram cheias de bebidas alcoólicas. Então, as pessoas não deixaram de beber, mas o que se criou foi uma indústria, no final das contas, ilegal. Você criou contrabandistas, você criou foras da lei, e você deixou de cobrar impostos. Né? Então, isso acabou colaborando, inclusive, para a própria crise de 1929. Não foi a única, mas foi uma das razões também você deixar de ter esse imposto. Então, a lei seca ela é repensada em 1933, só que se criou um aparato, isso é um ponto importante, Maurício, se criou um aparato de proibição que precisavam achar alguma outra coisa para justificar essa repressão que já tinha sido construída. E aí, em 1937, eles criaram uma lei que inicialmente não foi uma lei para proibir a cannabis, a maconha. E eles chamaram de Marijuana Tax Act. Até o próprio nome, que a gente vê essa questão da semântica como é importante, marihuana não era o nome que as pessoas conheciam os extratos que tinham em suas casas. Eram extratos de cannabis índica, não eram extratos de marihuana. A marihuana já se associava aos imigrantes mexicanos e já se tinha essa conotação preconceituosa de classe, de povos. Né? Então, quando eles lançam essa lei... Essa é uma parte... Eu caí um pouquinho, viu, gente? Desculpa, mas voltei. Essa é uma parte que é sempre a mais sensível de ser tratada, eu sinto, que é aquela que se refere às raízes do proibicionismo. E essas raízes proibicionistas ligadas a um processo de esmagamento social, ligado a um processo de desestruturação e destruição social de uma determinada raça, de um determinado povo, de um determinado conhecimento, saber, aplicação empírica de um saber, de tradições, de uma cultura de um determinado povo. A gente costuma citar como no Brasil, a criminologia crítica faz essa compreensão, trabalha bem isso no Brasil, como que o proibicionismo penal que se desenvolveu, especialmente a partir da lei mais recente, da 11.343 de 2006, como ele acabou levando a um processo de encarceramento em massa de jovens negros, de pessoas negras, de pessoas pobres, e de como isso impacta diretamente na formação, claro, das pessoas e de como a sociedade percebe essas pessoas. E mais do que isso, mais do que um processo, quando você estuda a fundo essa situação, mais do que um processo próprio de esmagamento social, de ali segregação social, é mesmo um processo que rouba futuros, que tenta evitar que uma determinada raça, que pessoas que se identificam de uma determinada forma, que têm determinadas práticas, se desenvolvam no tempo e se perpetuem no tempo. É algo muito cruel, é algo muito nefasto, é no sentido de excluir as pessoas da vida em sociedade, não só do hoje, não é só do hoje, é do amanhã também. E assim se reproduz desde o primeiro quarto, mais ou menos, do século XX, a depender de alguns lugares. Você cita, por exemplo, a legislação que combate práticas, por quê? Combate práticas relacionadas a cannabis, por quê? Por causa de mexicanos, porque são latinos, porque eram vistos como marginalizados, e a legislação vem para marginalizá-los ainda mais. É sempre assim. É sempre assim. Quando a gente entra nessa história do proibicionismo penal,
nós não podemos nos esquecer que elas confundem com uma história de destruição racial do outro. Por quê? Porque nós não gostamos do outro. Por quê? Porque aquilo que nós vamos pôr e vamos tratar como normalidade jurídica é pra gente, não serve pro outro. Por quê? Porque o outro é negro? Por quê? Porque o outro é mexicano, tem descendência latina? Por quê? Então, porque o outro é visto como o outro, como alguém indesejado no convívio social. Ainda que o nosso discurso formal seja muito diferente disso. Você sabe que eu tenho... tá gravando, né? Mas você sabe que eu tenho... eu já tive discussões com a Luciana Boatê sobre isso. E eu critiquei bastante o papel da esquerda no Brasil no que se refere à composição da atual legislação de drogas e da Política Nacional de Drogas, né, pela 11.343, porque eu acredito, com toda a vênia do mundo, eu acredito que, a partir do momento em que você deixa para discricionariedade da atividade policial o que é usuário, quem é usuário e quem é traficante, você cria uma distorção absurda em termos penais, quando que nós estamos lidando, ou deveríamos lidar ali, com uma legalidade estrita. Então, você cria essa possibilidade de individualização da pessoa, não necessariamente pelo que ela esteja fazendo, mas talvez, pelo que ela seja, como muitos trabalhos na academia reconhecem hoje em dia, né? Vale dizer o da Luciana Boatê também. Mas essa é uma crítica, eu sei que é uma crítica pesada, Wilson, amigos aqui, eu sei que é uma crítica pesada, mas eu acho que é uma autocrítica importante de como se trabalha essa perspectiva da política de drogas no Brasil, onde às vezes se aceita concessões, se aceita, não, mas é o melhor que se pode fazer, ou o menos pior que se pode fazer, e se criam novos problemas a partir daí. Porque a partir da 11.343, da atual lei de drogas, é a partir daí que se despenaliza, em tese, a conduta do usuário, mas, ao mesmo tempo, se permite um processo de discricionariedade sobre quem é o traficante e sobre a figura do tal traficante. E isso não é dizer, porque esse é um outro problema. Quando a gente fala essas coisas, por vezes as pessoas entendem de uma outra forma. Isso não é dizer que eu esteja defendendo o tráfico internacional e tudo aquilo que ele acarreta e todos os problemas de criminalidade que ele pode ocasionar. Não necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se você tem a possibilidade de plantar para fins medicinais, você deve ser capaz de fazê-lo. Se você quiser fazer uma pesquisa científica, o Estado não deve ser capaz de interromper. Especialmente não se for produção de conhecimento. E mais do que isso, não se pode produzir uma substância, seja ela qual for, em abstrato, sem um seríssimo trabalho de pesquisa que antecede a proibição. Porque quando nós fazemos, aqui não quero fugir do objeto, porque nós estamos falando de cannabis, mas quando nós fazemos uma crítica, uma revisão crítica sobre as pesquisas científicas de diversas substâncias hoje tidas por proibidas, como drogas ilícitas, muitas são muito menos nocivas do que drogas tidas por lícitas. Ou seja, não só é uma política que se revela, e aí aqui a doutrina vai divergir, né? Não só é uma política que se revela pouco inteligente a partir dessa perspectiva, que permite drogas lícitas e outras com potencial, em tese, maior, que permite drogas lícitas com potencial de dano, em tese, maior do que aquelas que são proibidas, ou se essa é uma política bastante racional e que sempre soube bem o que estava fazendo e ao que se destinava. Se nós formos, por exemplo, nos arquivos da Casa Branca, né, os Estados Unidos, por muito tempo no século XX, foi um dos principais promotores da ideia, né, os países que mais promoveram a ideia de proibicionismo no mundo. Se formos ali aos arquivos de Nixon e da Casa Branca de Nixon, nós encontramos uma passagem muitíssimo rica de um assessor da presidência daquele governo na época, né? Isso, enfim, como a vida é, como as coisas são, né? O John Ehrlichman, ele tem uma passagem
muito famosa, inclusive, sobre por que a Casa Branca e a campanha do Richard Nixon, naquela época, a 1968, ela tinha uma postura tão combativa em relação às drogas, né? A campanha do Nixon, ela tinha dois grandes inimigos: os ativistas de esquerda, que eram contra a guerra do Vietnã, e os negros. E ele diz, de maneira muito aberta, vocês podem, inclusive, jogar no Google, se assim quiserem pesquisar, se quiserem conhecer, aspas, Wilson: sabíamos que não podíamos transformar em crime ser contra a guerra, muito menos ser negro, mas podíamos fazer o público associar os hippies à maconha e os negros à heroína. E, em seguida, criminalizar a maconha e a heroína de maneira tão cruel que conseguiríamos acabar com a força dessas comunidades. Nós poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, acabar com suas reuniões, difamá-los dia após dia nos noticiários. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? É claro que sabíamos. É claro que sabíamos. Tanto sabiam que é, inclusive, um dos marcos do movimento antiproibicionista americano, documentos da própria Casa Branca, da época de Nixon, da época do governo Nixon, relatórios que indicavam que o proibicionismo que ali era adotado por aquele governo, na realidade, não se justificava. Pelo menos não no que se refere a cannabis e a outras drogas ali proibidas. Então, voltando em 1937, isso é curioso também, que a priori não foi uma lei para proibir a maconha. Ela foi uma lei para taxar todo mundo que entrava de alguma forma no negócio da cannabis medicinal. Então, o cara que plantava, o cara que colhia, quem destilava, o boticário que preparava lá o extrato, o médico que prescrevia, todo mundo teria que pagar uma taxa para o governo, né? Em 1937 fizeram essa lei, em 1942 saiu da farmacopeia, né? Sem nenhum estudo clínico, sem nada falar assim, olha, é perigoso, não funciona, né? Então foi uma coisa assim, a revelia mesmo. Nessa época, em 1942, a própria Associação Médica Americana fizeram documentos, fizeram uma carta de repúdio dizendo que não concordavam com a saída da cannabis, do extrato de cannabis da farmacopeia, porque tinha muitos usos e que não fazia o menor sentido ela sair da farmacopeia nessa época. Mas assim foi, a segunda metade 1940, 50, 60 foi bastante cruel para pensar em pesquisa com cannabis. Logicamente que nessa época não se conhecia ainda, gente, a estrutura do THC, do CBD, já tinha sido percebido, mas não se tinha sido isolado ainda, e nem muito menos o funcionamento dele no nosso corpo, não se tinha esse conhecimento ainda. Mas é interessante que nessa época, 1970 especificamente, quando o Nixon ganhou novamente, né, ele criou uma lei de substâncias controladas. Isso aqui é uma coisa muito importante. E aí essa lei de substâncias controladas, ele numerou de 1 a 5. 1 eram aquelas substâncias que não tinham nenhum valor médico e alto poder de dependência. Tá? Aí a 2 já tinha algum certo valor médico e um potencial de dependência um pouco menor. E a 3 também é a mesma coisa, até a 5, que seria que tinha um grande valor médico e pouco potencial de dependência. E é interessante que nessa época ele colocou a cannabis como lista 1 dessa lista de substâncias controladas. E vários parlamentares, na época, norte-americanos, falaram do Nixon, não faz o mínimo sentido a cannabis ficar na lista 1. Até porque a gente sabe que ela não tem esse potencial de dependência de outras drogas e que tem um valor terapêutico. Mas ele fala assim, não, vai ficar na lista 1 e eu vou chamar alguém para fazer um relatório sobre o assunto. Né? E aí ele chamou o Schaeffer, que foi governador da Pensilvânia, um cara conservador, que ele falou, não, esse cara vai fazer um relatório aí bacana para mim. E demorou aí uns 2 ou 3 anos para esse relatório ficar pronto, foi um relatório chamado Schaeffer Commission, né? E esse relatório falou o seguinte, olha, a cannabis ela não é tão perigosa como outras substâncias, incluindo álcool, né? Ela deveria ser regulamentada e ela tem uso médico, sim. Logicamente que o Nixon não gostou desse relatório e ele gavetou e sentou em cima e fingiu que nada estava acontecendo. Mas, nessa época, um médico que trabalhou no Instituto Nacional de Saúde Mental, mais especificamente
no núcleo de pesquisa de marihuana, o Dr. Todd McCurry, no final dos anos 60, ele descobriu diversos documentos, diversos estudos, incluindo os estudos lá do Dr. William Chaucer, que estavam escondidos, eram classificados, né? Não era para todo mundo poder ler esse documento mesmo. E esse Dr. Todd McCurry foi se o William Chaucer trouxe esse conhecimento para o Ocidente no século XIX, e o William Chaucer redescobriu esse conhecimento aí no final dos anos 60, né? Ele, logicamente, que teve bastante dificuldade, e nessa época ele percebeu claramente que o Instituto Nacional de Drogas de Abuso só priorizava estudar efeitos maléficos da cannabis. Nada que fosse para estudar algum efeito terapêutico, eles priorizavam. Então, isso, de alguma forma, mantinha e manteve até hoje, gente, a cannabis na lista 1 desse substâncias controladas. Agora, olha que curioso. Desde 1986, existe um THC sintético que é vendido nas farmácias dos Estados Unidos. O THC sintético, ele tem um tipo que é lista 2 e outro que é lista 3. Né? O THC da planta continua na lista 1 ainda. Então, assim, não se pode fazer pesquisa. E não se pode fazer pesquisa porque diz que tem um alto potencial de dependência. Agora, entrando nessa seara que eu acho muito curioso, assim, para não ficar muita dúvida, sabe, Maurício? Eu vou mostrar rapidamente aqui 3 telazinhas aqui, que eu acho que vale a pena a gente... Claro. Vocês estão vendo aí, gente? Eu estou vendo. Aparece para todo mundo? Eu acho que... Sim, agora já estamos vendo, sim. Excelente. Ótimo. Então, olha só. Isso aqui foi um trabalho do professor Roque. O professor Roque trabalha na França, em 1998. O Ministério da França fez um pedido para ele fazer uma avaliação comparativa de algumas drogas, tá? Tanto lícitas como ilícitas. E olha que curioso isso aqui é de 1998. Tá? Então, aqui a gente considerando aqui, quando se tem 5 bolinhas, aqui significa que tem efeitos muito significativos. Quando tem 4 bolinhas, significa que tem efeitos significativos. 3 bolinhas, efeitos médios, 2 bolinhas, efeitos fracos, 1 bolinha, efeitos muito fracos e um tracinho sem efeitos. Vamos lá ver questão de dependência física. Aqui a gente tem dos opiáceos, né? Os ópio, morfinas e tudo mais, a cocaína, álcool, benzodiazepinas, que é o Rivotril, a cannabis e tabaco. Então, dependência física. Te vê que os opiáceos, né, eles têm ali 5, então são efeitos muito significativos. A cocaína, ela tem efeitos 2. Eu digo cocaína inalada. O crack já aumenta um pouco isso aqui. Tem outros trabalhos que mostram que o crack aumenta, fica mais parecido talvez ali com as 4 bolinhas. O álcool, tá, ele também ali tem 5 bolinhas, então dependência física muito importante. As benzodiazepínicos, 3, né, são efeitos médios. A cannabis, 2 efeitos fracos. E o tabaco, 4 efeitos significativos. Dependência psicológica, né? Os opiáceos têm 5, que efeitos muito, muito importantes. A cocaína tem 4. O álcool tem 5 também, dependência psicológica. As benzodiazepinas têm 4. A cannabis tem 2 e o tabaco tem 5 também. Problemas neurológicos decorrentes do uso abusivo, o que quer que seja. Dos opiáceos, a gente tem efeitos fracos, a cocaína tem efeitos médios, o álcool tem efeitos significativos, benzodiazepínico, e a cannabis tem efeitos muito fracos e o tabaco não tem um risco de transtorno neurológico em si. Toxicidade geral, né, opiáceos aqui não relacionados durante terapia, mas a gente vê que tem efeitos significativos. A cocaína também efeitos significativos, o álcool também. Os benzodiazepínicos e a cannabis têm efeitos muito fracos e o tabaco não é relatado. Risco para a sociedade, os opiáceos ali têm um alto risco, a cocaína também. O álcool tem um risco significativo, mas é um pouco menor do que a cocaína e os opiáceos. Benzodiazepinas têm um risco fraco, a cannabis tem um risco fraco também e o tabaco tem um risco fraco. Esse aqui é um outro interessante, só que esse é da equipe do Dr. Hall, isso foi um pouco antes, 1995. E aqui relacionados a acidentes por carro, né, relacionado a marihuana, álcool, tabaco e heroína.
Então, menos significativo, o álcool é mais significativo, o tabaco não tem, heroína menos significativo. Relacionado à violência e suicídio, você vê que com marihuana, tabaco, heroína a gente não tem, e no álcool a gente tem muito significativos efeitos. Morte por overdose não tem relacionado à marihuana, ao álcool tem, ao tabaco não tem, a heroína também vai ter muito significativo. Relação com HIV, o álcool pode estar relacionado, a heroína também. Doenças hepáticas, a cirrose, o álcool está relacionado. Doenças cardiológicas, o álcool e o tabaco um pouco mais relacionado. Doenças do trato respiratório, marihuana pode estar relacionado, o tabaco também. Câncer, marihuana, o álcool e o tabaco, um pouco mais que as outras relacionadas a câncer. Doenças psiquiátricas, marihuana menos significativo, o álcool mais significativo e o tabaco ainda não tão significativo. Aqui ele coloca a dependência e adição como significativo para todos eles e risco para desenvolvimento fetal, né? Ele coloca o álcool como um risco mais significativo do que a marihuana, o tabaco e a própria heroína. Esse aqui é um outro relatório bem interessante, do Dr. David Nutt, isso foi em 2010. E aqui ele põe o prejuízo das drogas, várias coisas são relacionadas, né? Risco para a pessoa, para a comunidade, para risco de crime, né? E a primeira aqui, olha, eles fizeram uma lista de 0 a 80, né? E o álcool chegou em 72, foi a que mais pode trazer prejuízos para o ser humano. A heroína ficou em segundo, chegou em 55 esse nível, a crack e cocaína ficou em 54, metanfetamina ficou com 33, cocaína com 27, tabaco com 26, anfetamina com 23, a cannabis com 20, GHB com 19, benzodiazepinas com 15, e assim vai, a gente vê lá por último, então, os cogumelos. Então, assim, aqui uma outra coisa interessante, o risco da pessoa ficar dependente de determinadas drogas, tá? Então, do tabaco, o risco geral é quase 32%. Da cocaína é 16%, da heroína é 23%, do álcool é 15%, da cannabis está em volta de 9%. Então, assim, eu queria mostrar isso para vocês, só para a gente perceber, né, assim, como que no final das contas são critérios que não são critérios técnicos que eles usam para manter a cannabis até hoje na lista 1, né, dessas leis de substâncias controladas. E isso aí, gente, já foram tentados várias vezes ao longo dos anos serem mudados e não conseguiram até agora. E isso muda tudo relacionado aos Estados Unidos, o que eles fazem desde pesquisa até a legislação federal. É por isso que é muito difícil se fazer pesquisa com cannabis nos Estados Unidos. Eles conseguem fazer? Conseguem, mas com muita dificuldade. Né? De 2019 para cá, que terminou um contrato com uma universidade, a Universidade do Mississippi, era a única que poderia produzir cannabis para eles fazerem pesquisas. Isso caiu e agora estão conseguindo fazer com outras fontes também. Mas, independente disso, até hoje é muito difícil fazer pesquisa. Então, o Canadá, a Alemanha, o próprio Israel, né, a Itália, desses outros países. O Brasil é desses outros países, por incrível que pareça, que a gente está tendo mais produção científica por conta da dificuldade de fazer estudo. Então, você vê aonde, né, que o direito, né, onde que a medicina, se elas não estão falando para as pessoas, se não estão tendo uma função, elas acabam atrapalhando até na pesquisa, né? E eu gosto muito de uma frase do Carl Sagan, que ele dizia o seguinte, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. E esse é um cenário assim bem típico para a gente, porque, mas não tem evidência, mas como é que é para estudar essa evidência? É como fácil que foi feita essa pesquisa? É possível pesquisar? É fácil pesquisar isso? Né? A Carol, acho que está com a mão levantada. Pode falar, Carol. Fica à vontade. A gente vê aqui no Brasil um cenário onde as associações, né, elas têm feito muitas parcerias com universidades para impulsionar esse desenvolvimento científico, né? E está havendo um movimento civil, né, uma busca muito grande por habeas corpus preventivo individual, né, pelo direito de plantar, de cultivar, de produzir o seu próprio remédio, né? No caso, essas pessoas físicas, né, elas poderiam estar doando parte do seu arsenal farmacológico produzido dentro do seu HC para pesquisa, para a universidade?
eu vou puxar essa para mim, Wilson, vamos lá. Carol, em tese, primeiro, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, inclusive, no que se refere à área da cannabis, da farmácia, e o que você vem desenvolvendo também. E para responder a tua pergunta é o seguinte: primeiro que existem diversos entraves burocráticos para se conseguir fazer pesquisa científica no Brasil em geral. Começa por aí. Quando, no entanto, nós temos uma substância criminalizada a esse tanto, como é a cannabis, e não só ela é uma substância de ordem criminalizada, não só ela é um vegetal criminalizado, até hoje considerado de natureza proscrita, ainda que a legislação, o artigo 2º, parágrafo único, por exemplo, da 11.343, assim como os decretos posteriores e algumas regulamentações internas do Ministério da Saúde autorizem para fins medicinais e de natureza científica, não existe um arcabouço voltado a autorizar essas pesquisas de maneira própria, de maneira adequada. Então, o que acontece? Se utiliza de formulários genéricos que foram ali criados para outros fins, que sofreram alterações ao longo do tempo para tentar conformar a situação da cannabis, que é uma situação que, do ponto de vista regulatório, se mostrou extravagante, porque tem das suas especificidades em relação a outras áreas que eram abraçadas. Daí eu te digo, Carol, não é fácil fazer pesquisa, porque esse arcabouço autorizatório esbarra na burocracia, uma forte burocracia, uma forte papelada necessária junto às autoridades competentes, que são diversas, Ministério da Saúde, Anvisa como autarquia para fins de controle sanitário, MAPA, Ministério da Agricultura para fins de controle do plantio e por aí vai. Ao mesmo tempo, esbarra em questões de ordem prática, financiamento da pesquisa científica. Como que nós vamos remunerar os pesquisadores? De que forma essa pesquisa ela vai ser desenvolvida com a universidade? E que universidade vai, de fato, desenvolver essa pesquisa? Muitos reitores, muitos diretores, coordenadores de cursos diversos têm o receio de abraçar a cannabis, muito em razão também do forte proibicionismo que ainda existe em torno da questão, ainda em torno da planta. Certa vez nós estávamos trabalhando uma pesquisa que seria desenvolvida pela USP Ribeirão, que acho que você conhece bem, Carol. E acho que você não sabe que eu fazia parte do grupo que tentava autorizar essa pesquisa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que quando se bateu lá na porta das autoridades, lá da União, a União disse assim, e o excedente? Não, o excedente é o que a União bem desejar. Nós queremos utilizar como adubo, nós queremos utilizar, enfim, queremos dar destinações bastante próprias, mas se a União entender que deve ser destruído, que se destrua. E a União disse, não existe um protocolo próprio para cuidar dos excedentes. Por isso, nós não vamos autorizar. Eu achei muito esquisita aquela justificativa. Nós recorremos, tempos depois, foi bater lá na última instância de ordem administrativa, nós recebemos a seguinte resposta. Não sabe, doutor, da minha parte eu autorizaria, mas é porque pega mal aqui dentro. Então a gente não vai fazer. Eu acho que você não conhece essa história, Carol. E isso acontece no dia a dia da nossa vida. Acontece nos fóruns. Às vezes eu estou cuidando de um caso e o juiz me chama para conversar. Doutor, eu reconheço todas as homenagens, mas existe um fator social relevante aqui. O preconceito ainda é muito forte. E isso é algo que nós ainda não conseguimos vencer. E é interessante que as pesquisas indicam, né, as pesquisas de opinião, quem gosta de fazer levantamento de dados, né, quem gosta de trabalhar em como esses dados se transformam em informação, percebe que as pessoas, de modo geral, são favoráveis à ideia de cannabis como medicina, à ideia de cannabis como terapia para diversas situações da vida. O que não parece que as pessoas costumam acolher ou receber bem até os dias atuais é o plantio. Mas em relação à ideia de cannabis como um medicamento, por assim dizer, elas recebem bem. Agora, por que talvez elas não recebam a ideia de cannabis como plantio? Porque talvez elas não façam a correlação de que o extrato é feito a partir de um plantio. Isso parece simples, mas se você pergunta para as pessoas, e essa é uma pesquisa muito interessante, de onde que vem o produto da cannabis, as pessoas dizem farmácia. Falta esse conhecimento de que é um produto natural.
de que é um produto feito a partir de uma planta que está no solo, e que está sendo enriquecida, que está sendo cuidada, e que tem todo um trabalho e um envolvimento com ela, assim como falta também esse discernimento em torno da própria pesquisa acadêmica. Talvez, Carol, por uma ausência de cultura científica adequada no país. Talvez por isso, onde a ciência ela fica subvalorizada em relação a outras áreas do conhecimento humano, inclusive, sobre outras áreas do orçamento público, e por aí vai. E pior ainda, não só uma ciência, uma pesquisa sucateada, que nós temos no Brasil, eu vejo isso bem, eu tenho muitos colegas, gente, mestrandos, doutorandos de universidade, CAPES 6, CAPES 7, que mal conseguem se sustentar. Isso é uma realidade em diversas áreas do país. E você vê o sucateamento da pesquisa, do conhecimento, da produção de conhecimento, e pior, em relação a uma planta proibida, perseguida e ainda até hoje tratada de maneira nefasta pelo governo federal. Não é por aquele seu tio conservador, pelo governo, por uma figura de Estado. Então, quer dizer... Meu tio conservador está no governo, né? Pois é. Então, isso incute nas pessoas uma sensação muito forte de proibicionismo, né? A Caroline coloca aqui um comentário muito interessante da perspectiva da filosofia moral, que a ciência ela acaba, nesse contexto, perdendo por uma perspectiva moralista ou moralizadora, né? Uma perspectiva voltada a combater aquilo que se acha que não é o correto a partir de uma perspectiva individualística, enfim, como queira, conservador ou ultraconservador, onde o próprio desenvolvimento é combatido, ou onde o próprio desenvolvimento do conhecimento é combatido porque não se quer conhecer, porque se prefere o desconhecimento, porque aquilo é, como um dado a priorístico, cancelado, deixado de lado. Essa perspectiva, por si só, é a definição de anticientífico. Se você não tem as condições adequadas, se seu Estado não criou, se seu país não criou as condições adequadas de desenvolvimento do trabalho científico, esquece. Você dificilmente vai conseguir sair do lugar. E nós temos esse fenômeno em relação à cannabis. É muito, muito difícil. E é feito para ser difícil. É feito para ser altamente burocrático e só para um ou outro ser garantido e mediante outros interesses. Porque eu lembro, o Wilson não vai me deixar mentir, mesmo pesquisas lá atrás, 2014, 2015, que eram feitas no âmbito das universidades, nós tivemos um trabalho desenvolvido, acho que era 2016, na UFRJ, o Wilson lá com a Virgínia, a professora Virgínia, que não alcançou o resultado que a gente esperava, e que se esperava na pesquisa, mas com todas as dificuldades, inclusive internas, impostas ao que foi pesquisado, né? Então, tudo que se venceu para fazer aquilo, e o resultado da pesquisa foi amplamente impactado pelo preconceito, pelo desconhecimento dentro da própria universidade. Então, mesmo com a participação da sociedade civil organizada, na época a PEP participou, a AMAM, né, associações de pacientes participaram, doavam produto, doavam dinheiro, colocavam dinheiro no projeto, mesmo assim, não se conseguia avançar e não se pôde avançar o tanto que se imaginava. Por quê? Pelos entraves burocráticos em relação ao governo federal e, detalhe, um governo federal menos proibicionista do que o atual. E por conta de entraves burocráticos internos, de relações internas. Até hoje, por exemplo, é do meu conhecimento, né, que as pessoas ali têm uma certa dificuldade em lidar com o trabalho que foi desenvolvido. O tanto que esse preconceito, essa concepção socialmente construída é enraizado no que se refere a cannabis, ainda aqui para a pesquisa científica. Como são as coisas. Obrigada, Maurício. Só assim, não complementando, mas pensando alguma coisa que a gente está acontecendo aqui em Roraima,
E lógico, cada local tem sua característica, cada local tem seu momento, mas foi alguma coisa que me deixou bastante assim, impressionado com a rapidez que acabou fluindo isso. Eu vinha conversando há uns meses com uma deputada federal daqui, e ela é psicóloga de formação, depois, na verdade, ela é jornalista, depois fez psicologia, né? E é uma pessoa que começou a carreira dela aqui muito trabalhando com deficientes, com acessibilidade, né? Então, há uns meses atrás, eu prensei ela no escritório dela e falei assim, olha, nós temos uma coisa para conversar importante. É um tema que eu sei que é delicado, que muitas vezes ele pode até tirar votos seus, inclusive aqui em Roraima, que é um local mais conservador, no sentido até mais provinciano, mas é a sua pauta e eu gostaria só que você ouvisse algumas histórias, conversasse com algumas mães, com alguns pais, com alguns pacientes também, que podem já falar por si. E assim comecei a levar alguns pacientes para ela conversar, e ela foi vendo 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que ela acabou, assim, se comovendo bastante com a história, né? E a gente está indo agora para Paraíba no final agora de setembro, para ela conhecer a Brace. Essa semana passada a gente teve uma reunião com o reitor aqui da universidade, né? Ela conseguiu uma emenda parlamentar e assim, nós vamos ter grana para pesquisar, para a gente comprar o remédio que quiser. Eu falei, eu quero, se possível, da Abrace, se for possível, pesquisar com a da Abrace, que eu sei que eles estão tendo uma dificuldade de pesquisa lá, mas vamos trabalhar para a gente tentar conseguir. Então, assim, eu acho que essa é uma via interessante, porque com a emenda parlamentar e depois com discussões para leis estaduais, leis municipais, eu acho que é um caminho que está se abrindo muito, viu, Maurício? Tanto para pesquisa como para discussão, essa coisa mais local mesmo, começar a fazer discussões municipais, estaduais, mas eu acho muito importante. A gente sempre trabalhou muito dentro dessa coisa macro, né, de vir uma lei, um projeto de lei, alguma coisa mais central, mas a gente tem que pensar em outras estratégias. A gente está vendo que isso está pipocando Nós em vários somos um locais. movimento que sai do interior, né? Sai do âmbito familiar, vai para o municipal, vai para o estadual, depois, para chegar no federal ainda vai demorar. E, assim, uma coisa assim, que não é ruim, mas que entristece a gente que está, assim, buscando dar qualidade de vida para as pessoas, né? Buscando democratizar esse acesso. O que eu vejo hoje é uma tendência, né, a regulamentação da cannabis, mas porque está todo mundo de olho nos bilhões que a cannabis vai trazer. E não na melhora da qualidade de vida. Cannabis e não na é melhora agro. do ensino e na produção científica. Isso não importa para eles. E sabe uma coisa, isso é desanimador. Ô, Mas Carol, a gente segue firme, com couro bem duro, que é para aguentar o baque. Sim. Você sabe de uma coisa interessante? Eu acabei não respondendo a sua pergunta de maneira objetiva. E o excedente, se eu quiser doar? Para você ver como são as coisas. Ainda que você tenha um habeas corpus preventivo, desses de autocultivo, ainda que você tenha uma autorização judicial para fins medicinais, ou aquele habeas corpus e aquele salvo-conduto que dali partiu, reconheça que você pode fazer isso. Essa doação para associações, essa doação para pesquisa acadêmica, caso ele não reconheça, em tese, poderia ser configurado como tráfico aquela situação. Isso. E isso revela a crueldade da legislação. Onde no artigo 33 caput, por exemplo, você tem dar, entregar e outros verbos que simplesmente, quando lidos de maneira fria, e aqui a gente pode, claro, né, ter uma discussão sobre lesividade, sobre bem jurídico tutelado, a gente pode ter uma discussão de ordem penal bastante estrita, né? Se o bem jurídico tutelado é a saúde pública e uma pessoa está entregando um determinado produto que, na verdade, vai zelar pela saúde das pessoas ou do destinatário, então não existe lesividade. Se não existe lesividade, conduta é atípica. A gente pode ter essa discussão, avançar para essa discussão sobre o princípio da lesividade em matéria penal. Mas do ponto de vista frio da legislação, né, do ponto de vista que extrapola a argumentação jurídica desse viés mais técnico, mais da teoria do direito penal, a autoridade policial pode entender aquilo como
tráfico de entorpecentes, como tráfico ilícito de entorpecentes, e pode gerar um indiciamento em inquérito penal. E daí o Ministério Público pode realizar uma denúncia ou não. Eu já vi casos assim, você sabe, Carol, que eu já trabalhei casos assim, e são sempre os casos mais tristes. São sempre esses, de pessoas bem intencionadas, de boa fé, que queriam ajudar outras pessoas, igualmente intencionadas, de boa fé, que buscavam um tratamento. Mas que, em razão do preço, do valor elevado daquele tratamento das farmácias brasileiras, a R$2.000, R$2.500, ou do produto importado, que tem uma média aí de tratamento mensal em torno de R$1.200, R$1.500, o que é uma outra questão até curiosa, do produto nacional ser mais caro que o importado, né, que tem a ver muito mais, inclusive, com questões aí de como as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa foram feitas. Essa é uma discussão para outro dia, porque é uma discussão até de direito concorrencial. Você vê como a legislação é cruel nesse sentido. A Caroline levantou a mão. Vamos lá, Caroline. Obrigada. Salve, galera. Boa noite. Eu sou a Corre, Caroline também. Eu sou do Movimento pela Legalização da Maconha aqui de Três Lagoas. A gente está construindo a Marcha da Maconha Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos. A gente tem página lá no Facebook, quem quiser saber mais. Bom, é isso. Muita coisa foi dita, muito massa, muita coisa a se dizer. No chat tem umas coisas muito legais. Eu só queria deixar uma reflexão para a galera que está, por exemplo, que sente, por exemplo, que esse é um evento incrível e que você teve a oportunidade de ter informações incríveis, de desmentir uma série de coisas, que você pense isso, assim, que a partir de agora você comece a dar juízo de valor às coisas que você conhece, das coisas que você conhece. Hoje você conhece um pouco sobre a maconha dita medicinal nesses termos, né? Você entendendo medicinal como um remédio só para, tipo, dor de cabeça, uma doença incurável, ou coisa assim. Se você pegar a noção de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, é uma coisa completamente diferente, é muito mais ampla, né? Então, saúde envolve uma série de coisas, não é só não estar doente, saúde é você estar bem, é você estar feliz, no espaço social não tóxico, enfim, fazendo as coisas que te faz bem. Então, partindo desse pressuposto, a maconha medicinal é de diversas formas. Eu vi uma fala de uma companheira, não é assim, para estigmatizar, só chamar o convite da gente pensar isso. Agora você sabe um pouco mais sobre a maconha, mas você poderia saber muito mais se não fosse o proibicionismo. E, na realidade, você não está descobrindo nada novo, nós não estamos descobrindo coisas novas, nós só estamos desmentindo alguns poucos anos de mentira. É como todo mundo falou aí nas falas, né? Tipo, a maconha foi usada, é usada há milênios, e tem bibliografia, tipo, científica da época da galera falando para que se usava, ou algum relato histórico, tem até na Bíblia, era cânamo na Bíblia, né? Cânamo era a palavra para cânhamo. Enfim, então, assim, outros usos, o que é outros usos? Isso é uma discussão muito ampla, mas que bom que começou agora para muita gente, esse é o caminho, mas a partir de agora comece a pegar esses conhecimentos que a gente está tendo aqui hoje, se a gente já parte do pressuposto que a proibição é racista, ela escolhe a raça que ela vai, né, colocar na cadeia, a lei está dizendo que é para todo mundo, mas não é, né? Quando a gente é enquadrado na facu ou em alguma festa com aquela jeitinho de universitário, cara branca, eu já vi isso muitas vezes. O policial falou, ô menino, você é tão bom, para de dar trabalho. O menino com um montão de droga, várias, né? Não era nem maconha, que a galera tem acesso a outras drogas. Então, assim, a galera da quebrada não tem essa chance. Se você acha ruim e criminaliza e continua reforçando o estigma, tipo, do maconheiro vagabundo, é esse estigma que a gente tem que, na verdade, lutar contra, porque é ele que massacra o povo negro na favela. O movimento pela legalização da maconha, na verdade, luta pelo fim da guerra aos pobres, não pela legalização da maconha. A gente luta para que as pessoas parem de morrer por conta de um estigma, uma história que foi criada por interesses de pessoas muito ruins, assim, e com interesses, enfim, esses outros. Então, agora que a gente sabe um pouco sobre a maconha medicinal, como ela age no nosso sistema endocannabinoide, que a gente sabe que ela está dentro da gente, que a gente produz ela, vamos fazer julgamentos a partir disso. Essas outras coisas que a gente não sabe, mas que o proibicionismo diz que a gente sabe, que a gente tem que sustentar, a gente não emite um juízo de valor. Eu acho que é assim que a gente vai aumentando, né, o debate mesmo e não fazendo os mesmos erros que a gente veio fazendo, de, tipo, negar a ciência, negar, enfim, a humanidade, uma série de coisas.
É isso, parabéns, galera. Parabéns, Divina Flor, a galera que está aí se movimentando, a Carol, o Wilson, todo mundo. Valeu demais. Maurício, eu quero dar uma pimentada agora na conversa. Aí eu queria saber contigo uma coisa. O quão você acha importante nessa discussão que a gente faz essa interseção do proibicionismo com o uso medicinal, né? A gente discutiu muito sobre o PL 399 ao longo desses últimos anos, mas a minha provocação contigo, e para as pessoas que são do direito também, né, mais do direito, não que vai ser uma discussão que quem é da saúde também não tem interesse, mas a minha provocação é o seguinte: o quanto para você, hoje, é relevante uma discussão dessa Lei 11.343, lá de 2006, frente à própria discussão do uso medicinal da cannabis, da maconha. É necessário discutir essa Lei 11.343? É necessário ter um avanço, porque, assim, no primeiro momento ela pareceu muito boa, viu, para muita gente, mas quando foi ver no mundo real, essa história de você... do olhômetro, você vê se aquilo era crime ou se aquilo era um outro tipo de situação, né? Eu nunca me esqueço, uma paciente que eu tenho policial, ela um dia estava indignada, que ela falou: doutor, às vezes não depende nem da quantidade, depende do CEP, do bairro onde a gente está. Eu fico indignado que se eu estou na periferia... Se eu estou na periferia, a gente pega um menino com um cigarro de maconha, o menino apanha, vai para... É jogado lá, fica pela delegacia e tal. E às vezes a gente pega num bairro mais nobre aqui da cidade, alguém com 100, 200 gramas, e ali chama o pai, conversa, e papapá, tal, e fica por isso mesmo. Então, assim, é muito cruel isso, sabe? Então, a provocação é essa. Precisa pensar nessa lei também, ou é só pensar na lei de acesso, melhorar a questão de agregar, provocando também o pessoal das associações agora, resolver a questão das associações também, ou a gente tem que colocar um dedo um pouco mais na ferida? E eu estou fazendo essa provocação porque nos Estados Unidos eles já perceberam que sem colocar o dedo na ferida ia ter muito mais problema, inclusive, né? Então, essa reparação histórica ela é mais que necessária, ela tem, assim, até um caráter, não é tão bom, só bonzinho como a gente pensa, porque ela entendeu que as pessoas compreenderam esse ato e essa injustiça. Você fazer isso, você vai estar inibindo, inclusive, passeatas e problemas com governos. Então, para ver o poder que isso pode ter, às vezes, né? Tomam as medidas antes mesmo de serem pedidas, porque já está muito claro que isso vai ser pedido. O que você acha? Você fez isso comigo, olha só. Você fez isso comigo. Pensei que você não fosse fazer isso comigo hoje. Você sabe, esse é um tema muito, muito sensível para mim. Muito mesmo. E ele é muito sensível, ele me toca, fiquei até desconcertado, Wilson, porque não só é preciso como nós fazemos. Nós atacamos a 11.343. A ação direta de constitucionalidade 5708, a ADI 5708, que eu advogo, eu tenho o privilégio de advogar, ela ataca os dispositivos da 11.343, desde o artigo 2º, parágrafo único, o artigo 28, que se refere ao usuário, o artigo 33, que se refere à tipificação, né, do que seria o tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo a associação para o tráfico e outros. Por quê? Por que se faz isso? Porque é preciso repensar a política de drogas. Não só o acesso. O acesso ele é muito importante, ele tem a sua relevância, é claro, mas a origem do problema está onde? Está na política de drogas. Está na forma na qual a política de drogas se constituiu no Brasil. Racista, como nós colocamos aqui anteriormente, voltado ao encarceramento em massa. Se a gente não rediscute a política de drogas, nós não temos a menor condição de trabalhar qualquer perspectiva reparatória. Nós não temos condições de falar em reparação histórica, social, de justiça social, de possibilidade de reinserção das pessoas no seu convívio adequado em sociedade, ou mesmo isso, para você ver o quão radical essa situação é, nós não temos condições nem sequer de falar em cannabis, para ficar só na cannabis, nós não temos condições de falar em cannabis para fins terapêuticos também. Porque mesmo a política de drogas no Brasil, se persiste a discricionalidade policial,
a pessoa muitas vezes com receita e com autorização da Anvisa plantando. Eu já vi sendo encarcerada. Eu já vi sendo encarcerada. Poderia, aliás, inclusive citar alguns nomes, algumas pessoas próximas do movimento, encarceradas, com receita, com autorização da Anvisa, e que plantavam porque não tinham condições de comprar o produto. Plantavam em pequenas quantidades no seu apartamento, um apartamento alugado, numa salinha, presas em flagrante, crime de natureza formal, crime permanente. Então, e muitas condenadas, regime inicial fechado. 9 anos de condenação. Por quê? Porque plantavam. Para quê? Para fins medicinais. Se a gente não rediscute a política de drogas, nós não temos nem como falar em cannabis terapêutica. O PL 399, você conhece minhas críticas ao PL. A verdade é que nós não estaríamos aqui, você citou a Liga Canábica, o Júlio foi um dos que mais manifestaram apoio. Na verdade, foi uma iniciativa do Júlio, ali da Liga, 2014, 2015, na verdade, que fez ali uma construção, né, com os parlamentares. Todos eles foram muito, muito importantes para que o PL 399 estivesse hoje no pé em que ele está. Aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados, aguardando a votação dos recursos no plenário da Câmara e depois irá ao Senado para votação e, então, aprovado, poderia ir para a sanção presidencial, para veto presidencial ou o que for. Seguirá, né, o seu trâmite regular, aí para quem gosta de processo legislativo, direito constitucional 2. Né? Mas o que acontece, Wilson? O PL 399, e aqui sem qualquer inocência, sem qualquer romantização do tema, nós não estaríamos aqui falando de cannabis medicinal se a ideia de cannabis medicinal não fosse elitizada no Brasil. A própria noção de cannabis medicinal é uma pauta que surge de maneira elitizada no Brasil. Ela surge a partir de perspectivas de pessoas brancas, de classe média alta, que vão passar a necessitar de um produto medicamentoso, os quais até teriam condições de comprar, mas não conseguem porque é ilícito no país. Assim surge a mídia em torno do tema cannabis medicinal no Brasil. A necessidade, ela sempre existiu, Wilson. A necessidade sempre existiu para todo mundo que dela precisou desde sempre. Mas a visibilidade do tema, assim como a retirada da gaveta em relação ao projeto, só acontece por quê? Porque existe o interesse elitizado do grande capital em torno do projeto. Quem é esse grande capital? É o agronegócio. Quem é esse grande capital? É a Big Pharma. Quem é esse grande capital em torno do projeto? As pessoas, elas podem se beneficiar com isso? Podem. Eu não vou ser hipócrita. É claro que, de um modo geral, para as pessoas, ter disponível no SUS é excepcional, é muito diferente do que acontece hoje, e é claro que seria muito positivo que as pessoas pudessem ter esse acesso. Agora, muda em relação ao acesso? Talvez. A relação com a planta ela é ressignificada, ela se torna muito mais industrial, uma relação típica do capital de mercado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. As associações hoje reunidas, elas vão ter condições de competir nesse mercado que seria formado? Não sei. Acho que é justo questionar. E ao mesmo tempo, nós vamos deixar de encarcerar as pessoas? Não vamos. Não vamos. O que nós vamos garantir acesso, talvez para fins medicamentosos, mas a gente em nada resolve o problema. A gente está abraçando uma perspectiva elitizada sobre o problema. Que perspectiva é essa? A perspectiva medicinal. A gente não aborda o problema a partir das estruturas sociais e a partir da marginalização racial historicamente construída em torno da questão. Eu vi a mensagem, eu vou finalizar, porque eu teria muito mais a seguir, você sabe, né? A gente já teve essa conversa outras vezes. Eu vou finalizar porque eu vi a mensagem aqui que a gente vai ter que encerrar, né? E é muito interessante como são as coisas, porque eu hoje, mais cedo, mandei uma mensagem para o Wilson falando, a gente vai falar de tudo, Wilson, vai ser incrível, a gente vai falar um livro hoje, a gente não saiu do primeiro tópico,
para você ver, né, o tópico que eu sugeri, que eu havia sugerido na mensagem, para você ver o quão rico é o tema, e eu acho que nós teremos muitos outros conversatórios, ou talvez a gente possa pedir prorrogação no tempo, não sei, mas para um primeiro contato, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Eu sei que você já vem trabalhando isso na medicina, de maneira mais específica, com os seus alunos, né? Com os interessados, mas do ponto de vista do direito, eu acho que para um pontapé inicial foi muito bom. Te passo a palavra, agradeço a provocação, espero que eu tenha respondido bem. Puxa vida, não, saiu muito melhor do que a encomenda. E foi uma pergunta realmente, assim, de última hora, e particularmente, eu prefiro, eu vi o que você mandou, era uma linha de pensamento, mas às vezes a gente tem que contar com o que a gente sente ao longo do conversatório, né? E você deu uma resposta excepcional, eu acho que é por aí mesmo, né? Senão a gente fica numa discussão muito elitizada, e a universidade, a última coisa que a universidade tem que ser é elitizada, né? No sentido, a própria palavra universal é para ela estar presente, para ela estar próxima das pessoas, para estar conversando, né? Isso não vai deixar de a gente fazer nossas discussões acadêmicas, mas a gente tem que estar próximo também das pessoas. A própria ideia de extensão, pesquisa, né, e ensino isso, né? Não é uma coisa simplesmente centrípeta, ela tem que ser um conhecimento centrífugo mesmo, sempre. E é isso. Então, você vê que não é só medicina, não é só direito, é uma intersecção disso, pelo menos, né? Essas duas áreas são fundamentais para essas nossas conversas, até para o direito de conversar sobre isso, muitas vezes, que isso também, algumas vezes, é cerceado, mas a gente está falando de ciência, a gente está discutindo outras coisas, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma frase do professor Ribeiro do Vale, que foi professor do professor Elisaldo Carlini, né? Em 1952, quando não se conhecia ainda, não se tinha isolado as moléculas do THC, do CBD, não se conhecia receptor canabinoide, não sabia sobre o sistema do canabinoide, ele disse o seguinte: estamos estudando a maconha que o homem usa. Isso é errado, a gente deveria estudar mais o homem que usa a maconha. E tem a ver com tanta coisa, uma frase muito significativa, que tem a ver com o homem na sua dimensão biológica, psicossocial, moral, ética, né? E é isso, acho que a gente teve uma discussão muito rica hoje, né? A gente começou às 7 horas, já são 8h40. No direito e na medicina, na medicina, na psiquiatria forense, a gente acaba tendo até um pouco mais de tolerância nessa coisa da explicação, então a gente, aquelas 50 minutos, 1 hora que a gente tem na nossa concentração no direito e na psiquiatria forense, a gente acaba tendo uma tolerância um pouco maior. Mas vamos ver se alguém mais tem alguma colocação. Vamos ficar eu também não queria cansar também, né, o público, até pelo horário. Sim. Mas só para assim, uma mensagem de encerramento, eu acho que você colocou muito bem, Wilson, acho que você colocou muito, muito bem. É muito importante que a gente faça essa interlocução. Veja só a riqueza dessa conversa, desse conversatório, com perspectivas médicas. Nós poderíamos ter ido por muitos outros caminhos, inclusive, sobre o que de fato na prática médica é autorizada pelo pelo Conselho Federal de Medicina, né? Poderíamos ir para uma perspectiva regulatória, né, do ponto de vista jurídico. Poderíamos seguir tantos caminhos. E eu acho que eu tinha alguns slides, você sabe, preparados sobre o direito à saúde, em específico, suporte fático, direitos fundamentais, entrar mais nisso, mas a gente não vai ter tempo hoje, eu acho que eu vou deixar para o evento principal isso. E vou te convidar, fica logo o convite para você, para todo mundo, para a nossa mesa do direito, para não perdermos conteúdo e, claro, para desenvolver o conhecimento, sempre muito bom. Foi um prazer, viu, querido? Quem quiser participar, fica à vontade. Prazer é meu. A Fátima, eu acho que quer falar. Fátima, fica à vontade. Sim. É secretária da Associação da Divina Flor. Fique à vontade, Fátima. O seu microfone, Fátima. O seu microfone está desligado. Verdade. Liguei sua câmera. Então, boa noite a todos e todas, né? Eu sou a Fátima, secretária da associação. Estou aí com eles desde 2020, quando eu, por orientação da Jéssica, comecei a usar o óleo, né, para tratar o meu problema, e aí eu vi que realmente
valeria a pena investir nesse ativismo um pouco mais. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, com o Onça e a Jéssica, e aí a própria criação da associação. E o que eu quero falar é sobre a questão da quantidade de cadastrados que nós temos. Então, se for pensar que nossa associação começou efetivamente a funcionar em janeiro, né, já tinha alguns pacientes que eram cadastrados, mas isso era uma coisa bem específica, porque ainda não tinha sido a divulgação. E como eu falei, hoje nós já temos 193 cadastrados, isso, se for pensar, de janeiro para cá, em torno de 150 ativos e uma procura grande, inclusive para os PETs, né? Porque nós atendemos também, nós temos uma parceira que é a doutora Rosana, que é da Zenvet, que já trabalha com terapias alternativas para os PETs, e ela está fazendo essa discussão entre os grupos veterinários e tem ampliado bastante o uso. Então, só para deixar, assim, uma ressalva com relação à associação, que a tendência da nossa associação é ampliar e atender um público muito maior. Nós atendemos pessoas de Santa Catarina até do Amazonas, né? Nós temos médicos que já têm procurado, né? Já têm nos procurado, porque já foi falado da associação, do nosso medicamento, do nosso diferencial, que é a questão do acolhimento, né? Que tem uma equipe aí de saúde e qualidade de vida, né? Lembrando que foi falado que o uso não é só para a saúde, né? Pela própria questão da OMS. Então, a gente não busca só a saúde, a gente busca também qualidade de vida, porque você conseguir viver, né, diante de alguns problemas que os alopáticos já não resolvem mais, e você ter uma solução, por exemplo, de dores que nós temos de relatos dos nossos pacientes, é muito bom, né, e saber que a nossa associação está crescendo muito. Então, agradecer, né, o doutor Wilson, o doutor Maurício, o Alejo, todo mundo que está aí como parceiro nosso, e os demais que estão chegando, que a nossa tendência é ter uma associação com uma sede grande daqui a um tempo, para poder atender cada vez mais pessoas, não só no estado, mas no Brasil todo, porque nós temos a facilidade do atendimento online, então isso ajuda muito. Tá? Só para finalizar, assim, com relação à associação mesmo. Ótimo. E para deixar um gostinho assim de quero mais para o próprio evento em novembro, uma coisa que o Maurício também, com certeza, ele percebe e sabe disso no dia a dia, o que dificulta mais muitos médicos hoje no Brasil de prescreverem, e se a gente fala no Brasil, no universo de 520 mil médicos que têm CRM ativo, né, e desses 520 mil médicos, apesar de que a gente sabe que pelo menos 1.200 já prescreveram, mas que efetivamente são prescritores, que prescreveram mais do que 3 vezes eventualmente, não só uma vez, a gente está num universo aí de menos de 1.000 médicos, né? E a grande questão é a seguinte, né? Dentre outras coisas, não é um motivo único, mas uma das coisas que ainda dificulta muito a prescrição, Maurício, não é a pessoa não conhecer o sistema endocannabinoide, não é a pessoa não saber algumas indicações terapêuticas. É um receio de algo, de uma penalidade vinda pela sua própria órgão de controle, pela sua própria autarquia, pelo próprio Conselho Federal de Medicina. E conversando com muitos médicos, eu percebo isso. Muita gente que está entendendo, mas por não ser neurocirurgião, não ser psiquiatra e não ser neurologista, uma dessas 3 especialidades, a pessoa fica com receio, apesar da resolução da Anvisa não discriminar especialidades, mas a do CFM de 2014, ela especifica especialidades que poderiam prescrever. Então, aí é um outro avanço, né, Maurício? Acho que isso aí a gente deve falar no próprio evento em si, novembro. Né? Salvo engano, o Leandro vai abordar essa perspectiva no evento, salvo engano. Hoje foi um skate até para pensar algumas coisas e eu achei muito positivo, que com certeza a gente não vai conseguir ver todas as coisas que a gente gostaria, longe disso, mas eu acho que a gente fez reflexões interessantes
E a gente tem que pensar nisso, que o direito, muitas vezes, até está se voltando contra a própria questão do prescritor. Logicamente que tem outras questões importantes, que aí o Maurício também entende bem disso, que é a questão da publicidade médica. Existem normas para publicidade médica, então é outro assunto super pertinente. Para publicidade jurídica também. O médico Sim. não pode sair publicando nas suas redes sociais um paciente que ele tem atendido. Se o paciente publicar a sua história, sua própria história, é diferente, mas o médico não pode publicar. O Maurício sabe que em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, pelo menos aí talvez um pouco mais de 30 médicos foram notificados para se esclarecerem nos seus CRMs, né? Eu não sei se a OAB eu acho mais difícil. A OAB, OAB faz também. Faz também, faz. Nós somos um pouquinho mais corporativistas, mas nós fazemos também. Aqui, deixa eu dizer uma coisa que você chamou minha atenção para algo essencial. A OAB, via de regra, ela permite um pouco mais de liberdade ao profissional do que o Conselho Federal de Medicina. A galera do direito vai achar isso estranho, mas é verdade, gente. As normas do Conselho Federal de Medicina são mais estritas, inclusive eu já fiz algumas defesas administrativas, Wilson, de alguns profissionais, colegas seus, que passaram por situações assim, exatamente como você descreveu. E o que mais me chama a atenção é o controle sobre a substância do ponto de vista da atividade médica, ainda que para uso compassivo. Isso me chama muita atenção, me causa um certo assombro sobre como, sem analisar o paciente, sem conhecer aquela situação, pela frieza do que consta de um laudo, de um prontuário, às vezes nem isso, em razão do sigilo sobre o documento, se julga um caso desse no Tribunal de Ética, de Conselho de Medicina. É inacreditável, e são algumas situações. Certa vez houve uma condenação, inclusive, que eu advoguei no Conselho Federal, que nós conseguimos suspender por mandado de segurança no judiciário já depois de muita situação. A pessoa, claro, sofrendo aquele dano psicológico, aquele abalo. Imagina só você acordar um dia e não poder exercer sua profissão. É algo muito severo, muito grave. Às vezes a pessoa ela passa, é bem verdade que existem, né? Às vezes a pessoa ela é notificada, existem, enfim, sanções diferentes para práticas diferentes, para condutas diferentes, a partir do Código de Ética. Mas imagina só o resultado que pode surgir de uma situação dessa. Então, sim, muitos profissionais da medicina até hoje têm medo mesmo. Alguns advogados, às vezes eu vejo, né? Essa é uma crítica que eu julgo construtiva, porque nós temos aqui alunos de direito. Nós às vezes, damos palco para certos advogados, colegas mesmo, os famosos colegas que gostam de câmera, que gostam de mídia. Muito cuidado com esse tipo de profissional. Muito, muito cuidado. Porque, infelizmente, o manuseio dos dados do cliente, o manuseio dos dados, especialmente de situações relacionadas à saúde, situações que são sensíveis, que são íntimas da pessoa, todos esses dados merecem um cuidado melhor, um cuidado maior, um carinho maior com a pessoa e com a situação fática da pessoa, e, enfim, como se desenvolve. É comum, sim, Wilson, que colegas advogados sofram processo no Tribunal de Ética, das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, por publicidade indevida ou por um manuseio incorreto dos dados dos seus clientes ou de uma exposição indevida, não autorizada desses dados. Uma coisa é a pessoa relatar o que passou com ela, a situação dela, a história dela. O que o advogado faz, o papel da advocacia, é representar da melhor maneira possível aquela realidade, não ingerir naquela realidade de maneira negativa ou positiva para fins de louros, para angariar mídia, propaganda, ou mesmo fazer uma captação ilícita de clientela. Eu sei que isso pode parecer severo também, porque é claro que o profissional ele precisa de clientes, ele precisa sustentar, mas, ao mesmo tempo, faz parte do ônus da profissão. Essas profissões tradicionais, como a advocacia, a medicina, elas ainda têm condutas éticas vedadas nos seus códigos respectivos da categoria, um tanto mais estritas do que outras. Eu reconheço isso. Enquanto for assim, eu acho que faz bem de lidar dessa forma. Uma outra pequena discussão, não menos importante, é a questão de como vai ficar a telemedicina. Tá? O Maurício sabe que isso tem se discutido, a OAB tem ajudado, tem discutido esse tema também. Na semana passada,
eu consegui conversar, fiz uma reunião pequena com o procurador do CFM, ele é advogado, o doutor Alejandro Bulhon, e ele, seu xará, Alejandro, e ele disse que, no final das contas, isso vai ser tema para projeto de lei no Congresso, né, mas dificilmente eles vão conseguir cair essa ideia da telemedicina que, para quem se lembra um pouquinho, no final de 2019, ali meados de 2019, o CFM trouxe uma resolução de telemedicina, os conselhos regionais se questionaram sobre isso e acabou voltando atrás no final de 2019. O Conselho Federal de Medicina deixou aquilo engavetado. Só que com a pandemia tiveram que fazer uma resolução ali de emergência. E aí fizeram uma resolução de emergência até quando instituir que caiu a pandemia. Então, depois disso, vai ter que ter algumas coisas. Então, assim, para vocês terem uma ideia que boa parte das pessoas, eventualmente aqui, que já se consultaram, a própria Fátima deve saber isso, a Carol também, muita gente se consulta por telemedicina, porque não tem profissionais no seu estado, na sua cidade, que às vezes vão consultar, ainda mais dessa temática, que é mais sensível. Então, assim, no primeiro momento, eles estavam discutindo que o médico que atendesse telemedicina, ele iria ter que pagar um CRM, que está na faixa de R$1.000 e poucos por ano para cada estado que ele for atender, além do seu estado de origem. Então, não faz o mínimo sentido. Eu conversando com duas médicas que atendem bastante aqui no Brasil, ambas atenderam mais do que 20 estados diferentes no último ano. Então, você imagina você pagar aí R$1.500 de cada CRM. Mas você sabe que essa é a lógica da advocacia. Sempre que você tem mais do que 5 atos praticados no estado diferente da sua seccional de origem na OAB, você é obrigado a pedir uma carteira suplementar. E a suplementar te obriga, claro, a pagar as taxas da carteira suplementar que te habilita a atuar naquele estado. E aí, diferente do conselho, que eu acho que é mais padronizado em termos de taxa, a OAB varia. A seccional São Paulo é uma coisa, a seccional Acre é outra, enfim, você paga valores diferentes para poder ficar regular junto ao seu conselho profissional. E a tendência é o quê? Que isso não vai acontecer, porque eles até entendem que é uma forma das indústrias farmacêuticas, entendeu? Acabar chegando para o médico e falar assim, olha, tranquilo, eu pago os seus CRMs que você precisa, mas você me faz uma contrapartida. Então, assim, é quase que induzir ao erro. Agora, o que provavelmente deve acontecer é deles cobrarem uma taxa mais anual para o médico que tiver interesse em atender percentual. Sim, um percentual. Sim. Então, isso aí eu não vejo tanto problema. Outra questão é a questão das receitas também. Quem está acompanhando a história da Braskem sabe que no começo do ano que vem vai ter que ser receita azul e amarela. Só que o pessoal não está esquecendo, talvez esquece que a receita amarela ela só vale no seu estado de origem. A azul, ela vale no nacional. A amarela pode dar problema de conseguir a prescrição da Braskem por conta disso. Então, e o prazo de validade da receita. Também. Isso é muito importante. Então, assim, são questões técnicas que a gente tem que estar lidando, tem que estar discutindo também. Mas, assim, só para vocês verem como que a interseção do direito com a medicina... O universo um universo que vai desde a história até o que a gente está passando agora no momento. Exatamente. O universo é riquíssimo. Bom, mas eu acho que é isso, Wilson. Acho que é isso. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, se manifestar? A Fátima levantou a mão, mas ela falou que foi sem querer. A Carol levantou, mas eu não sei se ela quer falar ou se ela escreveu. A Carol escreveu aqui. Deixa eu pegar o comentário da Carol. Ela fez uma pergunta, na verdade. O conselho não fere a liberdade do médico ao impor a maneira como ele deve se comportar, como ele deve divulgar sua imagem? Essa é uma longa discussão, né, Wilson? Na medicina e no direito, essa é uma longuíssima discussão. Então, né, Maurício? Essa é uma longa discussão. Mas, assim, mais que uma discussão, é pensar que, sim, o Conselho Federal ele tem um poder de regular essa questão da imagem. Então, ele tem as suas resoluções, então ele pode fazer isso, sim. De alguma forma, faz parte... É competência do Conselho. É competência do Conselho. É competência do Conselho. Daí, a briga política dentro do Conselho, e como se chega até esse tipo de conclusão, é outra história. Sim. Eu queria falar rapidamente que o Conselho de Medicina ele quer regular até a prática de outros profissionais. Eu sou enfermeira e
A gente tem inúmeras brigas mesmo judiciais com o Conselho de Medicina, porque eles querem regular o que a gente deve ou não fazer. Então, realmente, é um conselho complicado, que representa tudo isso que a gente tenta combater, né? Que não é nada democrático. Então, é também uma luta, é um conselho que eu acho que está contra nós, ao invés de estar a favor de nós, mas é isso. Agora, por que o Conselho adota esse tipo de postura? Porque é politicamente interessante. É uma disputa de poder. É isso. É muita. Aí tem, de novo, tem muita coisa nessa história. Dá um livro essa discussão, mas muito, muito, muito boa a pontuação. Eu vou passar a bola para o Onça. É isso, né, Onça? Eu acho que você quer fazer o encerramento. Eu vou aproveitar aqui para agradecer a participação de todos, a participação do Wilson. Foi um prazer, foi uma honra. Espero que a gente tenha outra oportunidade dessas logo, logo. Exatamente. Pessoal, tudo já foi dito aqui, eu só vou fazer o papel político mesmo, né, de agradecimento, primeiramente aos nossos palestrantes de hoje. Maurício é nosso advogado também da associação e também advoga para a Malele, que é nossa parceira. O Wilson é formado aqui no FMS há muitos anos, né, Wilson, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas atua como professor em Roraima, né, e também atua online para nós, atendendo alguns pacientes na área da psiquiatria, assim como a doutora Patrícia, nossa neurologista, em Santa Catarina, o oncologista em BH. Por quê? Justamente por isso que a gente estava conversando agora, pela falta de profissionais qualificados, que tem um curso, que tem um entendimento do sistema endocannabinoide, que sejam prescritores com firmeza dentro de suas áreas, né? Tá chegando aqui alguns neurologistas agora, de uns meses para cá, Dr. Lucas Moura, Dr. Pedro Rippel, Dr. César Nicolatti. Esses nomes são neurologistas daqui de Campo Grande, que estão conhecendo, já estão prescrevendo a cannabis, mas assim, ainda estão conhecendo o papel associativo, essa missão de associação que já existe no Brasil, como eu citei no começo da minha fala. Somos 36 associações ligadas à FACT, que é a Federação de Associações do Brasil. A Carol está aqui também, ela participa lá no grupo, né? Então, essa é a nossa importância, de mostrar que esse movimento não é só a gente que está fazendo, pelo contrário, a gente está pegando um embalo de pessoas que já estão há muito tempo fazendo isso, pessoas que são consideradas como heróis para a gente, né, Carol? Como o Márcio, né? Pessoas que até foram... A FACT, ela tem 36 associações hoje, mas existem muitas outras associações que estão em vias de tirar seu próprio CNPJ. Ali dentro da federação, um dos critérios para se fazer parte é que tivesse o CNPJ, né? Então, Divina Flor e Malele tiraram o CNPJ no começo de 2020, né, Onça? Então, a gente já tinha esse critério para estar presente. Então, fizemos parte da fundação, fazemos parte das intermináveis assembleias, isso. Interminável. Verdade. Então, aproveitar a sua fala, agradecer também a sua presença, Carol. Que a Carol Obrigada. Cheguei chegando meio sem querer, achando que ia ser um evento no YouTube, no Instagram. Falei, Onça, eu quero participar. Ele, peraí, segue o link. Vocês foram muito receptivos comigo, muito obrigada, de verdade. A Carol também assina para nós como farmacêutica, né? Do nosso óleo. Enquanto parceiros, a gente faz tudo junto, né, Onça? É mesmo farmacêutico, são os mesmos médicos, o mesmo advogado. É uma rede de amor. Né, Maurício? Verdade. Difícil, viu? Dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. Reunião de madrugada. Terminar meu agradecimento. Muita reunião de madrugada. Terminar meus agradecimentos aqui, a presença ilustre aqui para mim, para todos nós, mas para mim muito mais, do Coronel de Max Ortiz, né? Que acabou de se despedir, agradeceu aqui mais uma vez o convite. Eu que agradeço, porque né, na posição dele, né, como ele é um dos maiores representantes aqui do alto escalão da Polícia Militar hoje, no nosso estado é ele. Já uma vez eu fui fazer várias vezes fazendo reportagem, que eu sou atualmente atuo no governo do estado, sou lotado como jornalista, né? Então já encontrei ele na mesa do governador representando a Polícia Militar. Então, para nós que estamos fundando essa associação sul-mato-grossense, né, atendendo o estado todo, é muito prazeroso ter o senhor aqui, o de Max. Não sei se ele vai querer ter a fala, mas deixa ele para outra hora, se quiser também, fica à vontade.
mas para nós é muito prazeroso mesmo, muito importante, né, poder. E aí, já divulgar que nós vamos falar mais uma vez que a gente está providenciando uma audiência pública, justamente para trazer esse debate. Aqui nós estamos um outro momento, um momento de formação acadêmica, de aproximação da universidade, né? Mas vai ter um momento que a gente vai poder debater isso com todas essas esferas. A gente precisa disso. Não é brigar, não. É justamente trazer informação, ouvir, né? Se precisar brigar também, às vezes rola, né? As audiências públicas são bem quentes, mas a gente quer trazer com mais harmonia possível. Tá bom? Alejandro, quer falar alguma... levantou a mão. Quer falar, Odmax? Fica à vontade. Boa noite a todos. Estou um pouco no escuro aqui, mas eu não vou levantar para... Espera aí, Caio. Gostaria de agradecer ao convite do Alexandre para participar desse evento. Foi muito importante e muito prazeroso para mim ouvir todas essas questões, desde a questão de legalidade, a questão farmacológica, um tema realmente novo para mim. Eu atuei no programa ProERD da Polícia Militar, então a gente tinha temos, né, na verdade, um outro viés, um outro olhar para a questão das drogas, né, as substâncias como drogas. Mas na questão farmacológica, na questão médica, a gente ainda é muito incipiente, a gente não tem realmente as informações necessárias. Então, a partir dessa reunião, como eu disse aí, manifestei aí no grupo, eu vou procurar me aprofundar, né, conhecer mais, para poder colaborar com esse projeto. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Muito bom, muito enriquecedor, Max. Obrigado pela sua presença, obrigado pela participação, pelas palavras. Muito bem-vindo. Todo mundo convidado a visitar as redes sociais da Divina Flor. Apenas acessando-la, você já vai encontrar o passo a passo para se informar, para entrar em contato com nosso grupo de acolhedores e entrar na rede, né? Então, todos os que estiverem interessados, assim mesmo, já encaminhando para as finaleiras, né? Lembramos que daqui a um mês estaremos realizando mais um conversatório. Esse conversatório ele vai estar mais orientado à área produtiva, então, das ciências agrárias, né, da ciência do cultivo e do processamento da planta. Então, isso será daqui a um mês. Lá em setembro, em outubro, teremos mais um conversatório chamando aí as experiências entre pacientes, médicos, associações. E em novembro, então, teremos nosso prato forte com o webinário, né? Então, agradecendo já em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Divina Flor, a todos os que participaram, já um reduzido número aqui, os sobreviventes, mas o debate é riquíssimo. Agradecendo em particular, especialmente ao Wilson, a Maurício, que puxaram hoje a conversa e com certeza somaram a um debate que, como eu já falei no início, é pioneiro aqui no Mato Grosso do Sul e logo mais trará contribuições concretas assim na transformação do Mato Grosso do Sul como um estado, né? Então, esse é nosso caminho, essa é a perspectiva, essa é nossa procura com a ciência, com a ação social direta, né, a sociedade organizada. Então, não sei se vocês querem dar um último comentário final aí. Alejandro, só elogios a você, ao seu trabalho, que eu acompanho já aí, né, um pouco mais de um ano nessa trajetória, viu? Parabéns por toda a sua dedicação, especialmente junto à universidade, a sua crença na ciência, na pesquisa, o seu trabalho na UFMS. Parabéns. Muito obrigado, Maurício. E sempre convidado. Wilson, mensagem final. Então, só tenho para agradecer. A gente conversa e a gente acaba aprendendo muito com as experiências que a gente sempre está trocando com vocês. Hoje teve a experiência riquíssima também, além das pessoas que eu já conhecia, do Rudimar Ortiz, né, o coronel. Acho que isso vale muito a pena a gente ver as pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre esse assunto e que estão dispostas, né, a estarem, de alguma forma,
lidando com isso de uma forma o mais despreconceituosa possível, né? Eu gosto muito de uma frase do Maquiavel, que ele diz que os preconceitos têm raízes mais profundas do que os princípios. Então, assim, a gente não consegue mudar muito os princípios das pessoas, isso já vem de natureza, de casa, as pessoas vêm com isso, o caráter é moldado muito cedo, viu, gente? Não ache que o caráter, até 7 anos de idade, o nosso aplicativo está mais ou menos organizadinho, depois não tem muita conversa, não. Mas os nossos preconceitos, eles podem ficar até a gente pode morrer cheio de preconceito. E só tem um jeito de lidar com preconceito, já que os princípios a gente já tem essa pré-formação inicial, tendo conceitos, tendo conhecimento, né? Então, temos que conversar sobre tudo, e mais um pouco. E esse é um assunto muito importante, muito curioso, e que mexe com a nossa curiosidade enquanto humanos, né? Acredita-se, assim, para quem estuda um pouco sobre essa questão da evolução do cérebro dos primatas, né? Que muito do que os primatas se evoluíram foi até porque comeram cogumelos alucinógenos que despertam as neurogêneses, as sinaptogêneses, né? Então, é provável que a gente alcançou um crescimento cerebral dessa curiosidade que a gente tem com os fungos, com as plantas, de uma forma geral, né? Então, eu costumo até brincar que, de alguma forma, né, a gente acha que a gente que cultivou a cannabis, né? Eu acho que a cannabis que foi cultivando o comportamento humano, assim como os cachorros e assim como os fungos. Eles estão mais usando a gente do que a gente usando eles. É isso aí, que essa coevolução siga e a gente consiga, como espécie, se entender mais com o resto dos habitantes desse planeta, né? Afinal de contas, estamos nessa procura. Bom, eu vou parar aqui, então, a gravação imediatamente e, assim, damos por encerrada essa jornada. Eu agradeço a todo mundo e desejo uma boa noite.